Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, sejam muito bem-vindos ao Pelos Olhos de Gabi. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma resenha de todos os livros que eu li no mês de janeiro. Eu fiquei muito feliz com os livros que eu li esse mês, porque eu comecei o mês não sabendo o que eu ia ler. Eu já estava com o meu Kindle, né, o meu celular, com o Kindle baixado, com os livros de 2021, só que eu queria começar o ano lendo alguma coisa nova. Então eu até engatar em alguma leitura, porque eu não estava em casa nas primeiras semanas de janeiro. Então, até eu chegar em casa, escolher um livro e começar a ler, foi um atraso total. Então, eu comecei a ler praticamente na segunda semana de janeiro e eu achei que já estaria com tudo atrasado. Porque a minha meta é ler um livro por semana, e como eu já estava na segunda semana de janeiro, eu já teria perdido praticamente 2 semanas. Uma porque o primeiro livro da primeira semana não tinha sido lido, e eu nem tinha começado o segundo livro que eu ia ler na segunda semana. Ou seja, eu tinha perdido praticamente 2 semanas de leitura, mas no final deu tudo certo, eu consegui me encaixar, eu consegui ler livros físicos, coisa que eu não faço muito, mas eu consegui ler 2 livros físicos muito bons, aliás, e também livros no Kindle Unlimited e livros fora do Kindle que eu já tinha comprado anos passados, mas que eu realmente coloquei eles para jogo agora. Foram livros que me surpreenderam e que eu pensei, por que eu não li isso antes? Mas enfim, antes de começar o vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve se for novo aqui no canal, isso ajuda muito na divulgação. Me segue no Instagram também, no Instagram eu posto meus diários de leitura e enquete que vão vir aqui pro YouTube. Então se você não quer perder nada, me segue lá e dito isso, bora pro vídeo de hoje. O primeiro livro que eu li em 2022, também vai ser o nosso primeiro livro que eu li em janeiro, porque janeiro é o nosso primeiro mês do ano, foi Demian, de Hermann Hesse. Esse livro aqui foi publicado originalmente com o pseudônimo de Emil Sinclair, que é o nosso personagem principal, e é um retrato psicológico do Hermann Hesse. Então, na época, ele não quis colocar o nome dele como se fosse o autor, porque era um retrato psicológico dele. Mas depois de anos, né, a gente realmente descobriu quem foi que escreveu, ele também se posicionou, quem tinha escrito o livro, e deu tudo certo. Mas aqui a gente vai ter um retrato do próprio Hermann, desde a infância até a vida adulta dele. E vai abordar muitas questões que eu nunca pensei que eu ia ler em um livro, porque não é muito a minha zona de conforto. Então aqui nesse livro aqui a gente vai ter questões psicológicas, questões analíticas, questões da existência humana, da espiritualidade, todas as questões envolvendo pessoas e bem e mal e espiritualidade e muitos assuntos que eu não estou acostumada a ler. Então eu fiquei bem confusa grande parte desse livro. Eu também estava curiosa de saber por que Damian. E Damian, na verdade, vai ser o melhor amigo do Emil Sinclair, que vai ser o Max Damian. Esse Max Damian vai ajudar o Emil em umas questões com ele mesmo, porque o Emil ele queria descobrir questões espirituais, ele queria descobrir quem era ele no mundo. E ele já tinha questões de bem ou mal muito claras na cabeça dele, e quando ele começa realmente a perceber o lado mal do mundo e de certa forma ser chantageado por um amiguinho de escola, ele começa a ter vergonha disso, e é esse Demian que vai ajudar ele. Esse livro aqui, ele é de um escritor alemão, né, o Hermann é alemão. Eu nunca tinha lido nada da literatura alemã, tipo, absolutamente nada mesmo, então eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que ler. Eu gostei muito da tradução desse livro. Eu achei até um pouco estranho, porque usa mais aquele tu, o te, mas não me incomodou muito, eu só estranhei porque eu não estou acostumada a ler esses livros. E eu fiquei confusa na história porque, de certa forma, eu não entendia certos tipos de coisa como psicanálise, porque eu não estou acostumada a ler isso. Mas depois, procurando uma resenha mais aprofundada do que se tratava de todas as questões externas que levaram o Hermann a escrever esse livro, eu consegui entender bem e realmente consegui dar uma nota melhor para esse livro, porque eu tinha dado, tipo, 2 estrelas, porque eu não tinha entendido. Mas eu consegui dar 3,5 agora, eu consegui aumentar minha nota, porque eu entendi do que de fato a história queria se tratar. E era uma crítica também ao sistema, porque esse livro aqui, ele termina, um pequeno spoiler, com a chegada da Segunda ou da Primeira Guerra Mundial. E muitos jovens teriam que ir para essa guerra, né? Nesse caso, o Damian terá que ir para a Segunda Guerra Mundial. E retrata toda a questão do jovem, de ele não querer ir para a guerra, dele não entender por que a guerra está acontecendo. E outras questões também que eu fiquei, tipo, impressionada. Eu fiz várias marcações, inclusive aqui a primeira foi uma das minhas favoritas, que eu vou pegar e ler aqui pra vocês. Queria apenas tentar viver aquilo que me brotava de mim mesmo, porque isso me era tão difícil.
Tô deixando aqui embaixo também a resenha da Isabela Lobrano, que pra mim foi uma resenha incrível, se vocês quiserem pesquisar, se vocês quiserem se aproximar mais. E esse livro é o principal do Hermann Hesse, também ele tá aqui com o Prêmio Nobel da Literatura. Então foi um livro totalmente fora da minha zona de conforto, diferente para começar o ano. Em Torre de Andorinha, a gente tem, como sempre, uma Ciri totalmente ferrada, fugindo de alguém. Nesse caso, a gente tem um caçador de recompensas de Nilfgaard atrás dela e atrás dos ratos também. A Ciri ainda tá sob o codinome de Falca com os ratos. E eu vou admitir pra vocês que esse livro foi doloroso e cansativo de ler. O livro em si é bom, ele tem uma história muito boa, só que eu acho que a minha maior crítica pro livro de The Witcher é a cronologia da história em si. Porque a gente não tem, por exemplo, um passado, um presente e um futuro. A gente tem uma bagunça que só quando a gente termina de ler o livro que a gente entende o que de fato aconteceu. Então, por exemplo, nessa história a gente vai ter a Ciri correndo de um caçador de recompensas de Nilfgaard, até que ela chega numa choupana de um velho que se chama Visogota, alguma coisa assim. E ela vai contar a história pra esse Visogota, de como ela chegou ali, de como ela conseguiu aquela cicatriz terrível no rosto. Enquanto isso, a gente vai ter o outro lado da história do Geralt, ainda ferrado, procurando pela Ciri. E pelo outro lado, a gente vai ter uma galera num conselho discutindo sobre o que tinha acontecido numa briga de bar, que a gente só vai entender o que de fato aconteceu lá pro final do livro. A única coisa que me deixou feliz nesse livro foi a história da Ciri contando as coisas que estavam acontecendo. Do tipo assim, o caçador de Nilfgaard estava procurando ela, porque já descobriram de certa forma que aquela Ciri que tá em Nilfgaard não é a Ciri de verdade, e que se descobrissem que aquela não é a Ciri de verdade, iria encadear outra guerra enorme, que já tá acontecendo guerra, né? Mas enfim. E a gente também entende mais nesse livro sobre a questão das torres, que a gente tem a Torre da Andorinha, e tem uma outra torre que fica no outro lado do mundo. Se você jogou The Witcher 3, você deve lembrar do mapa. Eu espero que sim, eu tive que pesquisar o mapa pra ver se eu entendi onde os personagens estavam, mas deu tudo certo. Então a gente teria que entender mais ou menos sobre as torres, a localização das torres, porque no outro livro, né, a Ciri termina o último livro, ela fugindo dos caçadores de Nilfgaard e indo para uma torre, e ela acorda no outro lado de uma torre, que é do outro lado do mapa, que é uma bagunça, eu não sei como é que eu ainda tô lendo isso, porque eu me confundi várias vezes nesse livro. O livro em si é bom, a história da Ciri, dela contando as coisas, anda muito bem, mas quando a gente começa a escutar umas confissões e começa a ver o outro lado da história, a gente não sabe onde a gente está. Eu achei que depois de Batismo de Fogo isso ia ser resolvido, mas pelo visto em Torre da Andorinha isso não aconteceu. Mas eu consegui terminar o livro com muita dificuldade, e eu tô feliz que essa série esteja acabando de certa forma. Eu espero que o próximo livro tenha uma linha cronológica certa, porque ficar tentando adivinhar se é pro passado, se é futuro, se é presente, embola a cabeça da gente. E não que eu seja lerda pra ler as coisas, mas é difícil a gente não saber em que período da história a gente tá. Eu acho que vocês devem concordar comigo. O próximo livro é O Mistério da Estrela Stardust, do Neil Gaiman, e eu simplesmente adorei esse livro. Aqui a gente vai ter o Tristan. O Tristan é aquele garotinho típico tímido que não consegue falar com uma garota direito. E ele é apaixonado pela garota mais bonita do vilarejo, que no caso é a Vitória. Esse vilarejo se chama Muralha e ele fica nos limites de uma terra encantada. De tanto em tantos anos, eles abrem para que aconteça uma feira e depois daquele tempo, depois daquele dia, eles fecham a passagem de Muralha, da cidade de Muralha. É uma bagunça, mas tudo bem. Eles fecham aquela passagem para que nenhum ser encantado venha para a cidade de Muralha, que nenhum ser da cidade de Muralha vá para a Terra Encantada. Show de bola. E o Tristan, ele chega na Vitória, pede um beijo nela, ela fala que não, então ele começa a cortejá-la, do tipo, se você quiser um camelo, eu te dou um camelo, se você quiser isso, eu vou te dar isso. E todos os dotes que você possa imaginar, ele vai oferecer para essa Vitória em troca de um beijo, em troca de um casamento. Até que passa uma estrela no céu e cai para esse lado da Terra Encantada. E a Vitória fala, ótimo, se você quiser ficar comigo, você busca essa estrela e traga até mim que vai dar tudo certo entre a gente. Pra quê? Pra quê? Um rapazinho apaixonado, gente, numa história de fantasia, vai até o inferno se ele quiser um beijo de uma menininha bonitinha. Foi isso que acontece. O Tristan vai então até a Terra Encantada, ele consegue
pular esse muro de muralha, deu pra entender, e vai até essa terra encantada. Só que nessa terra encantada a gente vai ter umas bruxas sanguinárias que estão também atrás dessa estrela que caiu. A gente vai ter gnomo, a gente vai ter pirata, a gente vai ter unicórnio, a gente vai ter todo mundo mágico de New Game mesmo nesse livro. E eu fiquei muito satisfeita porque foi incrível. É um livro curtinho, de 200 e poucas páginas, mas a história acontece de uma tal forma e o Tristan, ele realmente quer buscar a estrela pra namoradinha dele. E quando ele encontra a estrela é a pessoa mais não amigável do mundo, porque ela quer ficar sentada, ela não quer ajudar o Tristan. Ela só quer existir e ficar na dela. Só que o Tristan realmente tenta levar a estrela para a amada. E tem gente realmente procurando essa estrela, tem bruxas, tem caçadores procurando essa estrela. E é simplesmente incrível a história. Apenas leiam O Mistério da Estrela Stardust. Inclusive também tem um filme, eu não cheguei a ver o filme, mas deve ser muito bom, quero ver. E eu amei começar também o ano, o terceiro livro do ano, com o livro do Neil Gaiman, porque eu gosto muito das histórias do Neil Gaiman. O próximo livro é Legend, da Mary Lou. Eu já tinha lido Os Jovens de Elite, dessa mesma autora, e eu adorei Jovens de Elite. Então eu resolvi dar uma chance pra Legend, porque eu tinha visto que muita gente no meu Instagram estava adorando esse livro. E de fato, eu gostei muito desse livro. Eu achei que ele tem uma pegada mais Jogos Vorazes, nessa questão de distritos, no caso desse livro também. A gente tem uma divisão dos distritos, ou seja, a gente tem um distrito super pobre, a gente tem um distrito super rico. E diferente de Jogos Vorazes, que os participantes, né, têm que se doar para ir para um jogo, enfim, para ganhar comida, nesse a gente vai ter uma prova que vai até 1.500 pontos, sendo que conforme você tira uma tal nota, você vai para um setor, você vai trabalhar. Se você tirar uma nota muito péssima, você vai para o setor pior. Se você tirar uma nota muito, muito boa, tipo de 1.300 a 1.400, você vai para um setor mais alto, você ganha dinheiro. Eles dizem por alto que nenhuma pessoa conseguiu chegar a 1.500 pontos. Só que isso é mentira, porque a gente vai ter a June. A June, ela fica nos setores mais ricos e o irmão dela trabalha pro exército. E ela trabalha ali também, porque ela é esperta, muito, muito esperta para a idade dela. Então ela também tem um treinamento dela próprio na cidade, coisa e tal. E pro outro lado a gente vai ter o Day. O Day é um fugitivo procurado pela República lá deles. E o Day, ele basicamente pega remédios de farmácia. Ele é quase um Peter Pan, não. É um Robin Hood, que ele dá dinheiro pra galera mais pobre, ele dá remédios. Porque dentro desse negócio todo de setores, a gente tem uma praga que tá assolando a população, que tá matando a população. Então, de ano em ano, a população tem que tomar a vacina, só que os setores mais pobres não recebem essa vacina. Então, o Day tem que ir em alguns setores mais ricos, invadir uma farmácia para pegar medicamento, até porque ele descobre que a família dele tá sendo atacada por essa praga, o irmãozinho mais novo dele tá sendo atacado por essa praga, então ele fica meio desesperado tentando procurar para que ninguém morra, até porque na nossa família, né, gente, a gente cuida da nossa família. Até que um dia o Dave vai numa farmácia não, perdão, acho que eu tinha falado farmácia, mas era hospital. O Dave vai para um hospital e quando ele tá saindo ali, ele se depara com um militar que é o irmão da June. A história vai se encaixar, calma aí. E quando ele tá fugindo, ele atira 2 facas e cai do hospital. A amiga dele vai lá ajudar ele, tá tudo certo. Só que a gente descobre que o Matias, que é o irmão dessa June, morreu esfaqueado, só que o Day tem certeza que ele não matou de forma alguma o Matias, mas tudo indica que foi ele, até porque ele tinha tirado facas e o Day nunca errava. Só que tinha outra questão, o Day também nunca matava, ele só roubava os medicamentos dos hospitais e entregava pra galera. E a gente vai ter uma June que tem 1.500 de pontos lá daquela prova, super esperta, super treinada, atrás desse rapaz que a República já tá procurando. Então a June, ela vai se infiltrar nas camadas mais pobres, assim, dos distritos para procurar esse Day. E a história que isso vai desencadeando é simplesmente incrível. Apenas leiam Legend. O próximo livro é Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie. Eu simplesmente adoro o jeito que a Agatha Christie me faz de boba em toda a história. Aqui a gente vai ter a Adrienne Oliver. Ela é uma escritora muito famosa de romances policiais. E a Adrienne, ela não gosta desses jantares que os autores e escritores fazem para reunir a galera. E ela simplesmente odeia. Só que nesse jantar específico, ela resolve ir. E ela é abordada por uma senhora que ela nunca tinha visto na vida, a senhorita Burton Cox. E essa senhorita começa a questionar a Adrienne sobre a afilhada dela, a Célia. E aí que a senhorita Burton Cox
informa ela que o filho vai se casar com a sobrinha dela. E ela começa a questionar uns negócios muito pessoais do tipo, um crime que aconteceu há vários anos atrás que envolveram a Célia. Os pais da Célia meio que um matou o outro, digamos assim, em uma pedreira no meio do nada. Não se sabe dizer se o cara matou a mulher ou se a mulher matou o cara. A polícia nunca descobriu isso. E a senhorita Button Cox quer saber muito da opinião da Adriane do que ela acha, se foi a mulher, se foi a mãe da Célia ou o pai, né, que se matou, se aquilo foi um ritual, ou o que foi aquilo. Ela quer saber o que é aquilo. Só que a Adriane, ela não entende a importância daquilo para a senhora Button Cox. Que de qualquer forma, né, talvez a senhora pense que, sei lá, se foi a mãe da Célia que matou, talvez a Célia também mataria o filho dela, enfim, a gente não tem esse negócio concreto ainda. Mas é muito engraçado porque a Adriane, ela fica pensando aquilo na cabeça dela e ela vai questionando, no caso, né, ela vai questionando aquilo na cabeça dela e entra em contato tudo que nada menos com quem? Com quem? Hercule Poirot. Então ela pede informações de Hercule Poirot, né, que ele tem os contatinhos dele aí na polícia, e ambos vão procurar um crime que aconteceu há muitos anos atrás, e eles vão atrás dos elefantes da história. Diz um mito, né, uma lenda de um elefante que tinha atacado um senhor que anos atrás tinha machucado ele, e por causa dessa lenda, desse mito, acreditam que os elefantes não esquecem facilmente as pessoas. Então a Adriane vai atrás dos elefantes que estiveram com aquele casal e com a Célia há anos atrás, descobriu o que de fato aconteceu. Se eles tinham algum amante, se tinham algum inimigo, se realmente eles fizeram um pacto, quem matou o outro, o que aconteceu ali. E eu admito que eu cheguei muito, muito, muito perto de acertar o que aconteceu aqui. Eu errei, tipo, por muito pouco, como sempre. Mas eu fiquei muito surpresa com o final desse livro, eu não esperava. E eu adorei ler esse livro aqui da Agatha Christie. Eu tinha visto um vídeo Tatiana Feltrin falando sobre E Não Sobrou Nenhum. E eu tinha comprado esse box 2 aqui da Agatha Christie. Se você não viu ainda, eu tô deixando o card aqui em cima do último book haul, que foram os livros que chegaram na estante. E eu falei, caramba, que bom que eu já tenho E Não Sobrou Nenhum, só que eu não tinha esse livro. Então eu olhei o livro mais curtinho que eu tinha da Agatha Christie e peguei pra ler, que foi esse aqui. Eu terminei ele em 2 dias. Eu fiquei querendo muito saber o que tinha acontecido. Eu dei uma nota altíssima pra esse livro porque ele é simplesmente incrível, gente. Apenas leiam Agatha Christie. Se vocês gostam desse negócio mais suspense, mais alguém matou não sei quem e você quer adivinhar, Agatha Christie não tem erro mesmo, leiam, de verdade. O último livro do mês de janeiro foi um calhamaço de 840 páginas chamado Imaculatus, da Raíssa Selvati, também conhecida como Garota Best-Seller. E eu vou falar pra vocês que Imaculatus foi um dos meus livros favoritos desse mês. Eu achei que ia demorar pra ler ele, mas foi uma leitura rápida, né? Mais ou menos de uma semana, 2, digamos assim. E Imaculatus me prendeu muito. Em Imaculatus a gente vai ter suspense, a gente vai ter mistério, e suspense e mistério são quase a mesma coisa, né? A gente vai ter suspense e romance com aquela pegada de tem um assassino à solta. E eu simplesmente adorei essa mistura realmente, tipo assim, do suspense com romance. Eu achei super necessário. E aqui nessa história a gente vai ter a Verona. A Verona é aquela típica garota instagrammer, que é famosinha nas redes sociais, e a mãe da Verona era uma modelo muito, muito famosa e o pai dela era médico. Então a Verona, ela tem uma herança, um dinheiro gigantesco. Ela é super famosa, ela tem roupas de marca, ela é famosa no Instagram. Só que para irritar os pais, ela se envolveu com um namoradinho que não era tão bom assim. O namorado dela usava drogas, enfim. E depois que esse namorado dela morre, ela é mandada para um internato religioso, o Imaculatus, para as coisas se abaixarem, para ela dar uma de boa moça num internato religioso. Só que a gente vai ter o Henrique Presto. Esse Henrique, ele tá estudando para ser seminarista, né? Digamos assim. Só que ele não é nem um pouco religioso. Só que ele vai ter que ficar de babá para essa Verona até que esse ano letivo acabe. Ele vai ter que acompanhar ela em umas aulas, porque afinal de contas ele tá estudando para ser seminarista, ele é um bom moço, enfim, ele vai ter que ajudar ela. E por outro lado, a gente vai ter a Louise. A Louise e a Verona são praticamente iguais. A única coisa que muda é que a Louise tem franja e a Verona tem uns resquícios de cabelo azul. Só, elas são idênticas. Ambas têm a mesma altura, ambas têm a mesma cor, ambas têm praticamente a mesma cor de cabelo, os olhos, enfim.
E essa Louise era a ex do Henrique antes dele entrar no seminário. Então sempre que o Henrique vê a Verona, ele quase que imagina um fantasma da Louise. Mas enfim, guardem essa informação. A Louise, ela tem um QI muito alto e ela é muito, muito esperta. Então ela meio que tá trabalhando pra polícia, nos negócios de investigação, ela tem a sua próprio grupo de amigos, ela tá praticamente em outro lugar do que acho que a cidade se passa em Gramado, numa divisa de Gramados, não sei o que, é onde fica o Imaculados. O que vai juntar nossos três personagens, a Louise, a Verona e o Henrique, é uma série de assassinatos que está acontecendo no Imaculados. Primeiro é o segurança do portão, depois eu não sei quem, depois eu não sei quem, depois eu não sei quem. E a galera do internato fica um pouco assustado, porque, né, ficam até culpando, de certa forma, a Verona, que depois da morte do namorado começaram a falar tudo que ela chega perto morre. Então a polícia, né, vem verificar o que está acontecendo no internato, e quem é a polícia, meus amigos? É a Louise. Então a gente tem aquele encontro direto da Louise com a Verona, que são idênticas, a gente tem o Henrique lá com aquela cara de bobo, de não... de seminarista que não sabe o que faz, só fica apenas existindo. Mas é um livro muito, muito bom. Lógico, a gente vai ter um internato que é proibido muitas e muitas coisas, como fumar, como beber, esse tipo de coisa, mas a gente vai ter os jovens nem um pouco ligados a esse tipo de coisa. E foi um livro divertidíssimo. Eu, infelizmente, errei quem foi o assassino disso tudo, mas eu adorei a explicação. Estou doida para ler o segundo livro, que é Fratres, que é uma duologia, né, Imaculados e Fratres, só que também é outro livro gigante, então vou ter que me programar para ler. Mas, gente, Imaculados foi um livro que me prendeu de uma certa forma, tipo assim, 840 páginas, que eu li muito, muito rápido, que, nossa, eu não esperava que seria tão bom. O livro realmente me prendeu desde a primeira página. Eu recomendo pra vocês de olhos fechados, Imaculados. Eu gostei muito da pegada do suspense, da pegada do romance. E, nossa, incrível. Apenas leiam. Bom, antes de terminar o vídeo, não esquece de dar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, muito na divulgação. E muito obrigada se você me assistiu até aqui. Até a nossa próxima segunda-feira com o nosso próximo vídeo. E é isso. Tchauzinho!